Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à audiência pública em defesa e pela valorização das empresas estatais, organizada pela Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB. Solicitamos a gentileza de manter os telefones celulares no modo silencioso ou desligados. Convidamos para compor a mesa diretora desses trabalhos o presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, acompanhado das autoridades, o presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, Dr. Carlos Castro, presidente da seccional da OAB Rio Grande do Norte, Dr. Paulo Coutinho, o excelentíssimo senhor deputado federal Chico Lopes, o presidente da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, Advocef, Dr. Álvaro Sérgio Ayler Júnior, a secretária de Energia da Confederação Nacional dos Urbanísticos, doutora Fabíola Latino Antezana, presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, Dr. Jair Pedro Ferreira. Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, CONTEC, Dr. Lourenço Prado. Convidamos o presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, Dr. Luiz Roberto Ferreira Vaz. Solicitamos a todos, para em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Do que a terra mais garrida
vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos a presença da presidente da Associação dos Procuradores dos Correios da Caixa Econômica Federal, doutora Daniela Schweig Siche, do presidente da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal, doutor Luiz Fernando Torino. Para a abertura dos trabalhos, passamos a palavra ao presidente nacional da OAB, doutor Cláudio Lamáquia. Meus queridos amigos, queridas amigas, quero cumprimentar inicialmente o nosso presidente da Ordem dos Advogados Seccional do Rio Grande do Norte, Paulo Coutinho, que está aqui também prestigiando este evento tão importante. Cumprimentar o nosso presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, querido amigo Carlos Castro, que tem feito um trabalho extraordinário à frente desta comissão, e na pessoa do Carlos Castro, eu estendo um cumprimento a todos os membros da comissão pelo trabalho que tem desenvolvido, por toda esta luta, que é uma luta fundamental. Hoje em dia, ainda mais se vê a necessidade de fortalecermos a advocacia nas estatais, por força de tudo que se tem acompanhado ali ao longo destes últimos tempos. A quadra histórica que vivemos hoje, ela é muito difícil e passa exatamente, esta mudança do cenário passa exatamente pelo fortalecimento da advocacia em estatais. Quero também cumprimentar o deputado Chico Lopes e, na pessoa do deputado Chico Lopes, estender um cumprimento a todas as demais autoridades, com muito carinho cumprimentar os nossos colegas que compõem a mesa, a todos os senhores, a todas as senhoras. De uma forma muito especial, cumprimentar o presidente também da Caixa Econômica Federal, da Associação da Caixa Econômica Federal, o Álvaro Sérgio Júnior, cumprimentar o presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, o Luiz Roberto, cumprimentar a todos os demais colegas, cumprimentar o Lourenço, companheiro amigo aí de uma longa data, e dizer a vocês que, no âmbito da UAB, eu estou aqui hoje com muito orgulho, com muita honra, Carlos Castro, justamente para reiterar o que tenho dito ao longo desta nossa trajetória. Eu ainda exerci honrosamente a função de vice-presidente na gestão anterior, e lá ainda conversávamos muito, sempre interagimos permanentemente com a comissão, e me coloquei como porta-voz de todos os pleitos da advocacia estatal, exatamente pelo que significa esse momento. Quero cumprimentar a doutora Fabiola Latino Antesana, também secretária de Energia da Confederação Nacional dos Urbanísticos, cumprimentar o Jair Pedro Ferreira, presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, e presidente que tem nos honrado muito também com a vinda de todos estes dirigentes de entidades associativas nas diversas áreas, notadamente em todas as nossas instituições que representam advogados estatais. Carlos Castro, mais uma vez, eu tenho que referir, viu, Carlos, que o trabalho que tem sido feito pela comissão é exemplar em todos os sentidos. E quero aqui reiterar o compromisso da UAB com a causa da advocacia estatal,
porque, como disse, a causa da advocacia estatal é a causa do Brasil também, no combate à corrupção, no combate aos desfeitos, no combate aos desmandos. Nós precisamos valorizar, nós precisamos da independência da advocacia estatal, diversos pontos. Nós precisamos discutir a questão da carga de trabalho, da carga excessiva de trabalho em cada uma das empresas estatais no Brasil hoje. Isso tem que ser dito, isso tem que ser colocado, inclusive porque muitas vezes isso traz aos advogados e advogadas uma responsabilidade que não é nossa, porque às vezes os próprios gestores estão, eles, incorrendo neste risco, na medida que não dimensionam a carga de trabalho de cada um dos advogados hoje, públicos ou advogados em empresas estatais. Quero também reiterar mais uma vez a necessidade de fortalecimento do Instituto dos Honorários Advocatícios, seja na área pública das empresas estatais, seja nas empresas estatais de economia mista, seja nas empresas estatais como um todo hoje, seja nas empresas públicas. O Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, é claro, é absolutamente definitivo ao afirmar que a verba honorária pertence à advocacia, seja ela advocacia privada, seja ela advocacia empregada, ela está disciplinada na sua integralidade no Estatuto, a partir da formação do Fundo Comum, que vem também disciplinado no nosso regramento. Isto é um compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil e nós temos que seguir, sim, com esta luta, e para isso nós precisamos de uma comissão nacional da advocacia em estatais absolutamente fortalecida, como nós vemos hoje, a partir do empenho da diretoria do Conselho Federal e de todos os nossos conselheiros e conselheiras federais. Me justifico com as senhoras e com os senhores, mas a agenda do Conselho Federal não é uma agenda muito simples. Todos os senhores e as senhoras têm visto hoje o que tem acontecido com o Brasil. Nós temos atuado, a nossa instituição, a Ordem dos Advogados, tem atuado de forma permanente em todos esses temas que dizem respeito ao Brasil, porque a OAB é muito mais do que uma entidade de classe, todos nós sabemos disso, mas também não temos nos descuidado das questões corporativas da nossa instituição. A par de enfrentarmos toda esta crise política, a par da OAB, neste momento da quadra histórica nacional, ter sido compelida a pedir a cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, ainda o presidente Eduardo Cunha, ex-deputado federal, hoje preso. Foi a Ordem dos Advogados do Brasil a primeira voz que foi ao Supremo Tribunal Federal pedir naquele momento o seu afastamento e, posteriormente, ainda ao saudoso ministro Teori Zavascki, a sua cassação. Foi a OAB compelida a pedir 2 impeachments de 2 presidentes da República ao longo destes últimos tempos, tanto a presidente Dilma Rousseff quanto o presidente Michel Temer, demonstrando que esta casa é uma casa que não se movimenta de acordo com as paixões políticas ou partidárias, e sim exatamente de acordo com a responsabilidade que tem de fazer cumprir a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Tenho dito reiteradas vezes que o partido da OAB é o Brasil, e a nossa ideologia é a Constituição Federal, e é assim que a nossa instituição deve agir. Mas também, ao longo deste tempo, não temos nos descuidado de questões pontuais importantíssimas no que diz respeito exatamente à nossa atividade profissional e ao fortalecimento da nossa profissão da advocacia. Volto a dizer, seja ela privada, seja ela pública, a OAB tem que se comprometer numa luta permanente pelo fortalecimento da nossa atividade profissional, das nossas prerrogativas, porque elas são também, ao fim e ao cabo, do próprio cidadão. Parabéns a todos vocês, parabéns ao presidente Carlos Castro, e mais uma vez quero me justificar por não poder permanecer na integralidade nesta belíssima cerimônia, neste momento tão importante para todos nós. Muito obrigado. Por gentileza, só uma intervenção. A gente está aqui, principalmente, eu vou ser bem breve, para defender as estatais como um todo também. Então, o que está acontecendo hoje? Querem privatizar tudo. E a gente está aqui para não privatizar. A gente clama que a OAB se manifeste sobre isso.
porque tem colegas aqui que não são só advogados, tem de outras áreas também, e estão querendo vender Eletrobras, Casa da Moeda, Correio está na lista, ainda não está oficialmente, mas, né, e a gente precisa que a OAB se manifeste contra a venda do Brasil mediante privatizações. É isso que a gente veio clamar aqui para que a OAB se manifeste. Presidente. Presidente, eu pediria um minutinho, Vossa Excelência, porque eu sou presidente da... Eu não quero atrapalhar a solenidade de abertura. Não. Mas, lamentavelmente, o que eu vou fazer? A minha agenda, a minha vida hoje me impõe algumas dificuldades. Só que eu sou presidente da Comissão de Advocacia Estatal Fluminense, e nós trouxemos uma carta a ser entregue a Vossa Excelência. E eu acho que não custa nada se todos concordarem, Vossa Excelência, tá? Eu vou, com muita honra. Vou passar para todos uma cópia e vou ler rapidamente. São 2 folhas só, presidente. Apenas um pleito de toda a advocacia estatal fluminense. É um pleito de toda a advocacia estatal fluminense, então eu... Amigos, vamos fazer assim, vamos ficar um pouquinho com calma. Eu já pedi para a Kaline aqui, ela vai tentar readequar uma questãozinha que eu tenho de agenda agora. Eu fico mais um tempo e nós damos sequência para a nossa abertura e aí fazemos o ato efetivo. Porque é de suma importância a presença de Vossa Excelência, porque nós temos necessidade que o presidente da OAB... no seu papel institucional, no seu papel que Vossa Excelência, inclusive, citou aí, se manifeste publicamente contra esse descalabro, esse absurdo que estão fazendo com o patrimônio nacional, com a soberania nacional, com as empresas estatais, empresas estratégicas, empresas que têm toda uma história de luta e de construção desse país, que ajudam. Quem mais precisa das empresas estatais é o pobre, é a população carente, é a que mais precisa das empresas estatais. E nós estamos sob pena de ter a população mais carente prejudicada por um governo ilegítimo, um governo que a ordem, com todas as nossas discordâncias, a ordem contribuiu para que esse governo estivesse aí. E tem que contribuir para que esse governo não faça a venda dessas estatais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar sequência, porque senão eu vou tirar também a fala do nosso querido presidente Carlos Castro. Depois nós gostaríamos de ler essa carta e gostaríamos de um pronunciamento de Vossa Excelência a respeito do posicionamento da ordem. Nós tivemos um colégio de presidentes recentemente e não tivemos uma linha sobre tudo isso que está acontecendo a respeito das empresas estatais. Nós queremos um posicionamento institucional da ordem. O papel histórico da ordem tem que ser cumprido. Nós precisamos disso. Nós precisamos, e o país precisa da OAB. O país precisa do presidente Lamáquia, que é um advogado estatal de origem do Banco do Brasil, que muito nos orgulha, mas que nós queremos sentir bastante orgulho na linha de frente contra as privatizações, contra a venda a preço de banana, venda a preço vil de empresas importantíssimas para o povo brasileiro e para o Estado brasileiro. Então, eu não poderia deixar de falar essas breves palavras e gostaria de ler a carta da advocacia fluminense, de todas as empresas do Rio de Janeiro, né, onde tem uma grande base das empresas estatais e que a gente está pleiteando um posicionamento firme da OAB a respeito. Vamos fazer o seguinte, vamos dar sequência à nossa abertura oficial. Nós precisamos ouvir o nosso presidente da Comissão Nacional de Defesa da Advocacia em Estatais. Depois damos a sequência, vocês vão poder, obviamente, ler a carta aqui. Lhe agradeço pelas palavras. A OAB não vai faltar ao Brasil, como não tem faltado. Não faltou no passado, não falta no presente, não falta no futuro. As empresas e as empresas estatais hoje são um patrimônio brasileiro e precisam ser efetivamente preservadas. Nós estamos aqui para defender exatamente isso. Obrigado. Por isto, esta audiência pública ela é fundamental nesta linha também, ok?
Obrigado, presidente. Desculpa, Nada, não, desculpa que atrapalhar isso. um pouco. Doutora Daniela, muito obrigado pela manifestação. Quero lhe dizer que também, como disse aqui, e estou dizendo a todos vocês, mas lhe deixar claro, a posição da UAB, ela será trabalhada a partir desta audiência pública, a partir do debate que os senhores terão aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem instâncias, e as instâncias devem ser respeitadas. Tudo que foi feito e todos os enfrentamentos que tivemos ao longo deste período, eles foram feitos a partir das instâncias da nossa instituição. Ou seja, o presidente da Ordem ele tem que repercutir exatamente a voz do Conselho Federal da OAB, que se reúne exatamente neste plenário, nesta sala, mas sempre apreciando os temas que vêm da sociedade, das nossas comissões e da advocacia. Ok? Francisco. Dando sequência às falas, passamos ao pronunciamento do Dr. Carlos Castro, presidente da Comissão Especial de Advocacia e Estatais do Conselho Federal da OAB. Senhor presidente do nosso Conselho Federal da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, que não nos tem faltado nos nossos momentos de angústia e na nossa luta da advocacia estatal nesta casa, o Dr. Paulo Coutinho, presidente da seccional do Rio Grande do Norte, que também tem nos apoiado com a sua bancada federal e foi fundamental aqui na decisão do nosso projeto de lei já encaminhado à Casa Civil da Presidência da República. O doutor Álvaro Weiler Júnior, nosso presidente da Advocef, Jair Pedro da FENAI, o nosso querido companheiro e presidente da CONTEC, da Confederação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua direção, e dizer a todos vocês que ele junto com a doutora Romiko Tanaka, são considerados os padrinhos dos profissionais da Caixa, porque nós devemos todas as negociações e os êxitos que nós tivemos na nossa empresa, na Caixa Econômica Federal, foi fruto também de um grande trabalho que foi inicialmente abraçado pela CONTEC. Ao querido deputado, combativo deputado do PCdoB, o Chico Lopes, que tem feito uma grande história no nosso Congresso Nacional, com a sua simplicidade, né, que tem feito pronunciamentos brilhantes, que ali está junto da nossa querida deputada Luciana Santos, que é da minha terra, é de Olinda, foi nossa prefeita, a querida Fabíola, que veio prestigiar aqui o nosso evento, ao Luiz Roberto, presidente das ABB, e aqui eu vejo a querida Munhoz ali, que é a presidente da Audicaixa, que não foi ainda citada, o nosso Barreiros, presidente do Sindicato de Tupi, o William, que faz parte da nossa mesa de negociação, Jacira, e eu, Torindo. Né? Então, temos aqui, presidente, a representação das nossas queridas entidades. E a nossa representação aqui, acho que está completa, porque também não poderíamos abrir isso aqui ao público em geral, até porque não é papel da OAB, servir de palanque político para quem quer que seja. Né? Então, procurando manter a imparcialidade, estamos aqui com os presidentes de associações, com os representantes dessas empresas que hoje estão correndo perigo de serem privatizadas por um governo ilegítimo. Quero agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente, porque quando nós fomos tratar do assunto com Vossa Excelência para pedir para fazer essa audiência, nos foi mais uma vez reafirmado que essa também era a sua causa, que essa era a causa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa do patrimônio do povo brasileiro. Esta importante audiência é a continuidade do brilhante trabalho dos combativos companheiros da Comissão da Advocacia Estatal, aqui também representada por seu presidente, o meu particular amigo, Ademar Reis, que foi onde houve a primeira audiência pública, através do Felipe, presidente daquela seccional, e que também conta com o patrocínio e o apoio da
Advocef, aqui na pessoa do Álvaro Ele, que tem contado sobremaneira com as associações das outras empresas estatais. Senhoras e senhores, é com muita tristeza e sob o olhar crítico de todo mundo que estamos assistindo estarrecidos o desmonte do Estado brasileiro por um grupo que não tem legitimidade para comandar qualquer tipo de reforma no nosso país, fato agravado com as denúncias de corrupção ativa da alta cúpula que dirige o Brasil e os seus discípulos no Congresso Nacional. Pessoas que têm mantido nos cargos, comprando abertamente os votos de muitos parlamentares, abrindo os cofres do Tesouro Nacional como se deles fossem, com liberações milionárias de emenda, no momento de preocupantes crises e de anunciados déficits fiscais na economia nacional. E que, o que é pior, sob as vistas e a passividade do povo, que já não mais em nada acredita, e de membros do Poder Judiciário. É fácil o governo falar em crise, quando o sistema tributário nacional parece ser organizado para que a desigualdade social seja perpetuada neste país, quando não há interesse governamental para regulamentar o imposto sobre as grandes fortunas previsto na Constituição de 1988, quando se tem notícias divulgadas pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, assim o Simprofaz, que valores superiores a 500 bilhões de reais são sonegados por ano, e para a Procuradoria da Fazenda Nacional não é dada a devida estrutura para essas cobranças. Na verdade, não deve realmente haver interesse na resolução dos problemas, pois, como se sabe, parte desses valores são utilizados pelo Caixa 2 das campanhas eleitorais, conforme também noticiado nos últimos e vergonhosos escândalos. Estarrecedora também a dívida ativa da União, na ordem de 2 trilhões. E pasmem, senhoras e senhores, 2/3 dessa mesma dívida pertence à Previdência Social e apenas 3% estão na mão de alguns devedores. E aí, me pergunto, o que esperar de um país onde parte dos seus parlamentares são grandes devedores da nação e chegar ao Congresso Nacional comprando o seu mandato num criminoso poder econômico, né, no uso criminoso do poder econômico, e hoje legislam em causa própria? Será que a solução para o caixa do governo seria mesmo a venda das estatais abaixo de todos os preços de mercado e financiando grandes grupos estrangeiros com o nosso dinheiro, com o dinheiro público? Ainda mais quando vemos as graves acusações de corrupções das privatizações anteriores. Ora, todos nós sabemos que o sistema privado está focado em gerar lucro para poucas pessoas bem posicionadas no topo da pirâmide social. Já o sistema público, quando abastecido e competentemente administrado com os nossos impostos, funciona para todos e de forma igualitária. Enquanto as privatizações tornam as necessidades básicas humanas em produtos, o sistema público fomenta uma classe média forte, faz com que o cidadão ascenda na escala social e talvez por isso não seja interessante para os nossos governantes. Inimaginável, ao meu sentir, o Estado não manter o controle sobre áreas estratégicas da economia, é exemplo da produção de energia, serviços de água, contando com bancos fortes, instrumento regulador de mercado e de desenvolvimento social, em especial nas áreas de fomento habitacional e saneamento básico, pecuária e agricultura, entre tantas outras atividades, já que a área privada pouco se interessaria em agir socialmente e, em o fazendo, cobrariam taxas exorbitantes na qual a população não teria como pagar para se beneficiar de tais serviços em uma nação que há muito vem tratando os seus cidadãos de forma desigual. Privatizar uma empresa pública gera algum benefício para a população, como parte da grande imprensa tenta passar? A resposta é não, absolutamente não. Só aumenta a corrupção, a concentração da riqueza, a desigualdade social e a exploração da mão de obra.
a entrega da soberania nacional, o aumento das taxas por visar apenas lucros, a escalada da corrupção financiada com dinheiro público, a elevação da taxa de desemprego e a exploração dos trabalhadores terceirizados, com o aumento de acidentes de trabalho, doenças e mortes estatisticamente comprovados, a repatriação dos lucros auferidos para um país matriz das empresas privatizadas, ao invés de serem investidos no Brasil, gerando novos empregos. Também a queda dos serviços públicos já tão precários, são grandes e preocupantes causa desse infeliz processo de privatização, sem que a sociedade brasileira tenha a oportunidade de discuti-lo. A nossa Constituição Federal é social e democrática, de direito, e determina que o Estado preste diretamente alguns serviços à população, podendo a iniciativa privada apenas atuar de forma complementar ou suplementar. Com as privatizações, o Estado perde parte de uma importante fonte de renda repassada por essas mesmas empresas que tentam privatizar, através dos seus lucros obtidos, que ao longo dos anos têm beneficiado a população, em especial os menos favorecidos. Será um rombo bilionário, onde o dinheiro que deveria ser de todos enriquecerá poucos. O que temos que cobrar e exigir dos nossos governantes é que tenham respeito com a história das nossas empresas, o que elas representam e sempre representaram para o desenvolvimento da nossa nação. Que os nossos dirigentes, em todos os níveis nas estatais, sejam de carreira e que tenham ingressado nos quadros dessas instituições através de concurso público por uma simples questão de moralidade. Que acabemos com os cabides de emprego, pois como provam os tristes e últimos acontecimentos, onde apadrinhados de várias correntes partidárias, em nome de quem os indicou, saqueou o erário público, jogando na sarjeta a imagem da nossa pátria, num dos maiores escândalos internacionais em que o Brasil já foi envolvido desde o seu descobrimento. O povo pede e exige um basta. Basta de tanto desgoverno. Basta de tanta corrupção, de dinheiro nas cuecas, em malas e escondidas em caixa nos apartamentos emprestados, transformados em compras delituosas de joias e em valiosas obras de arte, de carros importados e em suntuosas mansões no Brasil e no exterior, quando as rendas dessas pessoas são incompatíveis com tamanhos patrimônios. O crescimento espantoso da criminalidade, que tem afetado todo o país, em especial o meu querido estado de Pernambuco, é também fruto dos anunciados crimes daqueles que deveriam dar exemplo, mas tiram de quem pouco ou nada tem em benefício próprio ou de um pequeno grupo privilegiado. Fui criado, presidente, numa família de muitos advogados, educadores e jornalistas, e sempre tive como instituições pilares do Estado Democrático de Direito a Associação Brasileira de Imprensa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Maçonaria Brasileira. Portanto, nós, empregados estatais e a comissão, que tem o privilégio de presidir neste Conselho Federal, que é da Advocacia Estatal, não poderíamos, neste momento, de tantas incertezas por que passa a nação, deixarmos de abrir essa importante discussão na nossa casa. No momento em que os trabalhadores estão sendo usurpados dos seus direitos e assistindo o enfraquecimento das suas entidades sindicais. Direitos esses que, com muita luta e muito sangue, foram historicamente conquistados. Onde a reforma trabalhista, sem discussão e sem ouvir os maiores interessados, representa um retrocesso para a classe trabalhadora. Onde uma perversa reforma previdenciária acha-se em andamento no Congresso Nacional e que, para sua aprovação, continuam as liberações de emendas parlamentares e o loteamento imoral dos cargos públicos. Definitivamente, o povo brasileiro não há de arcar com mais essa irresponsabilidade dos nossos governantes, de ter que entregar ao capital privado o que é seu por direito e ver seu patrimônio na mão de tão poucos. Os trabalhadores não podem e nem devem continuar a pagar essa conta. Temos que ter a consciência de que, se é privado, é para poucos, repito, é para um pequeno grupo de privilegiados. Mas, como bem diz a importante campanha do comitê, criado em defesa das empresas estatais, aqui também representado por Jair,
que tem um lema que diz que se é público, é para todos. Por tudo isso, temos que dizer não. Não à usurpação dos nossos direitos, não à reforma da Previdência como anunciada e não à reforma trabalhista. Temos que reafirmar que o petróleo é do povo brasileiro. A Caixa e o Banco do Brasil fazem parte da nossa história, são patrimônios da nossa gente e instrumento de desenvolvimento social. Os Correios e a Casa da Moeda é do Brasil, são do Brasil. O sistema Eletrobras faz parte da nossa soberania nacional e, para nós, ela é inegociável. Entre tantas outras empresas, de não menos importância para as atividades sociais desse país. Por tudo isso, precisamos dizer não à privatização. E, para finalizar, senhor presidente, como um bom nordestino, pernambucano de Olinda, confesso que cheguei a me emocionar na Câmara dos Deputados, deputado Chico, a semana passada, naquela audiência pública em defesa das estatais, quando recebi alguns autos colantes que falava do nosso querido Rio da Integração Nacional, onde dizia que a força do Nordeste não se vende, que o Rio São Francisco, que a Chesf, a Companhia da Hidroelétrica do São Francisco, era nossa, é do Brasil, que o Rio São Francisco é nosso, e que se mexer com São Francisco, eu viro carranca. Então, que todos nós viremos carranca, se quiserem mexer ou privatizar qualquer uma dessas empresas vitais que faz parte do patrimônio do povo do Brasil e tem uma história que não é este governo ilegítimo e imoral que aí se encontra, já denunciado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que vai tirar o que é do povo por direito. A todos vocês, que tenhamos uma bela discussão e que saímos daqui com alguns posicionamentos e ações a serem seguidas por todos os nossos companheiros. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado federal Chico Lopes para o seu pronunciamento. Oi, Cláudio. Mas fica a fama e o trabalho. O presidente. Presidente Cláudio. Eu só queria fazer aqui uma... Já pedi desculpa, porque eu tinha combinado aqui com o Carlos, e eu também já estou no meu prazo vencido dentro de um horário, mas deixar aqui só o nosso... dizer para vocês, agradecer muito o convite, na pessoa do Cláudio, em especial ao Álvaro, que tem sido assim, um militante incansável. Nós que somos da Caixa aqui conhecemos a atuação dele há muito tempo, na Advocef, na militância política. Então, Álvaro está aqui, o Carlos, que tem sido uma pessoa que tem trazido, tem articulado com as diversas entidades. Então, a gente da FENAI, nós, empregado Caixa, estamos aqui solidarizando com vocês. Aliás, com vocês não. Queria cumprimentar também todas aquelas pessoas que aqui estão. Já vi o pessoal da Embrapa que está aqui, o pessoal do setor de energia, vi a associação do pessoal do BNB, do Banco do Nordeste. Dizer que a pauta que está aí não nos interessa. O Brasil virou o campeão da desigualdade. E nós travamos uma luta incansável dentro do Congresso, no projeto de lei chamava Estatuto das Estatais, e aqui vi diversas pessoas, o William e tantos outros, que coincidiu no projeto de lei 13.313, onde altera as estatais. Então, se somar com todos vocês, dizer que nós, bancários da Caixa, bancários dos bancos públicos, e junto com todas as empresas estatais, estamos juntos nessa grande batalha, porque a proposta que está sendo colocada para a sociedade não interessa ao povo brasileiro e não interessa aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então, a OAB cumpre um papel importante. E aí, Carlos, acho que o seu papel nessa comissão é muito importante e a gente queria se colocar à disposição e já agradecer o seu envolvimento e a sua contribuição. E eu já vou pedir desculpa também e vou me ausentar. Então, muito obrigado. Estou aqui representado por diversos colegas da Caixa que estão aqui. Está ali o Justiniano e tantos outros que estão aí, o Fernando Turino e tantos outros. Então, meu muito obrigado. E obrigado, Álvaro, presidente da UAB, por colocar a FENAI à disposição. Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado, Jair. Muito obrigado. Um abraço a ti. Contem conosco.
Mais uma vez, milhões de desculpas, amigos, mas eu, lamentavelmente, tenho uma agenda que também tem que ser cumprida e ela tem me imposto, em determinados momentos, algumas situações de tristeza, porque eu gostaria muito de ficar com vocês aqui, participando de todos os debates. Mas o Carlos Castro é o nosso presidente da comissão. As comissões, elas têm esse efeito efetivo no âmbito do Conselho Federal, elas servem como órgão de assessoramento da diretoria e do Conselho Federal da OAB. Tudo que hoje for discutido, as deliberações nesta audiência pública serão tratadas pela diretoria do Conselho Federal e pelo Conselho Federal da OAB. Contem com a nossa instituição para defender o patrimônio do Brasil. Muito obrigado. Pois, primeiro quero dar um bom dia especial às mulheres aqui presentes. Bom dia. Ô, coisa desanimada. Bom dia. E os homens também. Bom dia. E agradecer ao AB pelo convite de estar mais uma vez nesta casa. Infelizmente, num momento muito difícil, porque talvez alguém aqui tenha sofrido as consequências do golpe militar de 64, e eu fui indiciado 2 vezes, e a OAB, naquele momento, se colocou com muita força, com muita coragem, de peitar os generais e almirante contra almirante. A Marinha é tão democrática que tem a favor e contra, né? Tem um almirante e um contra-almirante. Entendendo? Então, nesse sentido, nós conseguimos botar os milicas de volta aos quartéis sem dar nenhum tiro nele, embora a gente tenha sido torturado, muita gente morta, também perdendo os empregos. Mas eu estou dizendo isso, não é para lamentar, nem ter medo, porque comunista é bicho ruim, não gosta de ter medo, não. É para saber que nesse momento, naquela época nós sabíamos com quem estava lutando, e agora nós estamos lutando contra quem? Que esse banana do presidente, ele é apenas um executor. Quem é mesmo que está por detrás disto, criando toda essa confusão? Na América Latina toda, o Meirelles, que é o ministro da Fazenda, é quem diz que vai ser privatizado ou não. E tinha que dar esse golpe que foi dito aqui, que a OAB participou, que eu lamento profundamente, mas águas passadas não morre o moinho, que caçou a Dilma por pé da lada. Qualquer pessoa aqui que entenda, primeiro quando se usa gíria em coisa técnica, tem alguma maldade no centro dessa conversa. Que eu passava no interior, pessoal, rapaz, vamos botar a Dilma para fora por causa de pedalada. Eu digo que você viu ela montada numa bicicleta, mas o que é pedalada? Ele ia para lá, ia para cá, e a maioria do povo brasileiro não sabia o que diabo era pedalada. E por isso colocaram ela para fora, porque só podia fazer isso que está fazendo se tivesse um governo banana, mas com muita autoridade do judiciário, da Rede Globo e outras instituições que nós não conhecemos. Ninguém se presta para ser fuzilado, para ser aquele bicho que enforca a gente, como tem o nome? Carrasco. Ninguém quer ser carrasco se não tiver um pouco de cretinice. Mas eu, uma que diz que não gosta de política, eu vou ser prático. Eu sou vice-presidente ou primeiro presidente da Comissão de Legislação Participativa. Não é uma comissão técnica, é uma comissão política que fala para fora. A semana passada nós falamos sobre a audiência do setor elétrico, que terminou quando eu minha parte, que eu fiz a abertura, e o colega dirigiu, não tinha liderança certamente. E é triste eu dizer isso. A Câmara Municipal tem uma guarda federal especial da Câmara
e não tem um cinismo de puxar o revólver e atirar display, etc. e tal, na própria Casa do Povo, que hoje pode se considerar que não é a Casa do Povo, é da direita reacionária, vendedor da pátria. É isso que tem lá. Agora vamos fazer minha culpa, minha máxima culpa. Não tem um nomeado, nem um concursado, porque o país já teve senadores nomeados. Todos foram eleitos pelo povo. E é isso que está a questão das eleições. Ontem vocês viram a reforma política que eles querem fazer. Delatar, criar dinheiro do patrimônio do Estado para financiar campanha daqueles que querem fazer a reforma, que pouca gente vai ser eleito. Já pensou? Os mais votados vão para lá. Pense em São Paulo e pense no Nordeste. Quem é que vai ter dinheiro para comprar voto suficiente para ir para o Distritão? Ainda bem que no primeiro turno caiu, mas eu não estou muito seguro, porque tem um segundo turno, e tem voto ali, tem lei ali que é 6 milhões, 10 milhões, então as emendas saem de rápido. A maioria não sabe disto, mas ali é uma casa de grande negócio. Portanto, quero fazer o convite, vou distribuir o cartão, acho que o Carlinhos já distribuiu o cartão, de fazer essa mesma audiência e como representante, o nosso companheiro vizinho, nós somos do Ceará e do Pernambuco, cidade pequena, porém decente, né, gente? Entendendo? Rádio Clube falando para o mundo. Pois bem, então eu quero convidar os senhores e ficar à disposição de fazer o mais rápido possível, porque a gente não for para o confronto nesse momento, você vê o discurso dessa porca parida lá perto do tronco. Já resolvi o problema da Amazônia, o homem nem perguntou isso para ele. Ele só quer dizer, olha, eu já resolvi, vocês vão levar, não precisa de madrugada, etc. Tal. Porque não está com 6 meses que a FIEC do Ceará fez uma reunião com o comandante da região Amazônia, e sabe qual foi a conversa dele? Um cidadão global foi para lá e disse que o Brasil não tinha condições de ter Amazônia, tinha que mesmo resolver. O general não deixou ele terminar a palavra, cala a boca, que o senhor não sabe o que está dizendo. Todo dia nós botamos padre para fora, que lá não é padre, freira que não é freira, só lá na pesquisa, etc e tal, e levando a nosso minério, etc e tal. Aí ele baixou a bola. É isso que está acontecendo, nós não temos segurança em determinados patrimônios, gente. Portanto, gente, o Chico Lopes já falou demais, não sou latifundiário da palavra, foi convidado aqui para uma reunião, e dizer, BNB, que nós temos uma reeleição mais próxima, mas eu vou deixar o cartão e quero fazer isso e convidar todos os presentes para a gente fazer lá, porque lá é a casa política, lá é que nós vamos ter que peitar os eleitores. Os eleitores desses não estão nas praças, nem está aqui na OAB, nem está na associação de vocês. Os eleitores, os votantes, somos nós, os deputados, que estamos lá, que estamos fazendo essa coisa. E gostei da desorganização organizada daqui. A moça falou primeiro, o outro falou outro, e começou logo todo mundo, entendendo? Eu gosto de uma coisa desorganizada, organizada, viu? Pois bem, entende? Então, lá é que vai dar repercussão política, porque lá é uma casa política que tem os meios de comunicações, etc e tal, e vamos ter que enfrentar esses caras, doa quem doer. Um abraço, vamos à luta, gente. Bom dia. Desculpa, vou aproveitar. Eu só queria complementar aqui e dizer, eu peguei aqui as palavras do deputado Chico Lopes, o querido Chico, e dizer o seguinte, nós somos vizinhos, mas somos da mesma casa, porque meus avós são de Aracati, eu tenho sangue bem cearense e que muito me orgulho. Eu acho que esse meu lado espirituoso... Cadê a peixeira? Né? E dizer ao senhor ali, quando diz aqui não gosta de política, isso não é verdade. Eu fui vereador na minha cidade de Olinda, meu pai foi prefeito por diversas vezes, eu sou um amante da política, o que eu não gosto é da politicagem, nem trazer, né, esta audiência pública como um palanque
político, de uso político da nossa OAB. O senhor, como sempre, brilhante em dizer que essa desorganização, e agora há pouco a colega ali estava falando já também, completando essa desordem, mas aqui todos nós somos advogados, a grande maioria, e isso é coisa de quem gosta de falar muito, de quem foi treinado por muitos anos para isso, viu, deputado? Pode falar, querida. Bom, também. bom dia, bom dia, eu sou Andréa Matos, eu sou do Rio de Janeiro, daquele estado que é um protótipo, laboratório do golpe, que está sendo apenas instalado nesse país, e sou da Embrapa, e eu gostaria de fazer menção a essa empresa que mudou a lógica do cerrado brasileiro, que transformou esse país realmente no celeiro do mundo. Eu venho aqui representando a alimentação, 80% do alimento que todo mundo come é posto pela agricultura familiar. Eu queria até Nós aproveitar. estamos em risco. Deixa eu só para eu não perder, porque eu também vou ter que sair, infelizmente, que amanhã a gente tem uma audiência pública na Câmara dos Deputados, porque a Embrapa está abrindo uma empresa, um braço do mercado chamado Embrapatec, que vai vender os nossos ativos. A Embrapa é a dona do Banco de Germoplasma brasileiro. Então, todas as sementes, tudo está na chancela da Embrapa. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para tal, de chamar a atenção que eu sou da Embrapa Solos, e solo e água são elementos indissociáveis. Então, se o Rio São Francisco, se o nosso São Francisco corre risco, o solo que o mantém é muito importante. Claro. Então, nós temos que ter essa noção e também ampliar. E nessa amplitude, eu peço aqui, infelizmente, o presidente da OAB Federal, que se ausentou, de pedir a esta casa que atue junto à ministra Rosa Weber quanto à ação direta de inconstitucionalidade, a emenda constitucional 95, pois, como ele disse, se a ideologia é a Constituição, educação e saúde é direito de todo o cidadão brasileiro. E a emenda constitucional 95 congela por 20 anos o investimento em educação e saúde. A Comissão Nacional de Saúde, a Fiocruz e a Associação Brasileira do SUS... que a senhora concluísse. Vou concluir. Tem um abaixo-assinado popular para fazer com que a ministra Rosa Weber julgue essa ação direta de inconstitucionalidade. Gente, eu peço desculpa, mas como eu também sou comunista, eu prefiro a desordem. Obrigado, querida. Não, e eu acho que as grandes coisas, né? Eu acho que quando a gente trata assim entre colegas, eu acho que a gente tem que mais aqui usar desse expediente. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso presidente da CONTEC, o doutor Lourenço do Prado. Você fala de onde você quiser, você é a autoridade máxima nessa mesa agora, né? E a gente vai franquear a palavra onde o senhor se achar por bem falar. Bom, rapidamente, dado o adiantado da hora e, acima de tudo, porque muitos companheiros e companheiras, eminentes advogados e advogadas, já usaram da palavra, certamente o farão durante todo esse evento. Cumprimentar o presidente Cláudio Lamaque, que teve, por motivos imperiosos, de se ausentar, o companheiro Carlos Castro, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da Advocacia Estatal, Dr. Carlos Weiler, presidente da Advocef, eminente deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Ele tem a cabeça branca, mas sou 3 dias mais velho do que ele. Bom, e demais participantes aqui da mesa. Eu também não pinto, viu, deputado? Nunca pintei. Não precisa. Está subentendido de uma forma muito clara. Demais integrantes desta grande, importante, relevante audiência pública, onde durante esses dias, esse dia de 20 de setembro, haverá um debate importante, com importantes também fundamentais encaminhamentos,
Eu faço uma saudação especial a representantes do Banco do Brasil aqui, da Caixa Econômica, os companheiros e companheiras do Banco do Nordeste. Estou vendo a presidente da Associação dos Empregados do Banco do Nordeste, como é minha origem, é sistema financeiro, de maneira que muitas vezes de outras estatais eu posso não conhecer, porque o dia a dia da gente é justamente com essa luta das campanhas salariais e do dia a dia como um todo. Também cumprimento os companheiros da Embrapa, do setor de energia que está aqui, dos Correios, né, que iniciaram a greve, hoje estão em greve, se não me engano, acho que são algo como 20 estados brasileiros estão em greve, uma greve importante, justamente uma greve de reivindicação que, com ela, nós todos somos solidários nesta oportunidade. Da Casa da Moeda, né, também vi alguns dirigentes aqui da Audi Caixa, presidente, estou vendo ali a presidente, a Rumiko Tanaka, da Contec, está ali, a Jacira, do Sindicato de Goiás, o William, da Caixa Econômica, o Alfredo, o Barreiros, dos Sindicatos Bancários de Tupã, em São Paulo, companheiros e companheiras. Bom, dado que muitos já falaram, e falaram muito bem, para nós realmente ficou pouco para se falar, para se comentar aqui esse evento. Agradecer o convite, Carlos Castro, e desejar muito êxito a ele, que hajam aqui discussões, realmente nós estamos no dia a dia, discussões up-to-date aqui para justamente serem feitas, adequados encaminhamentos, que realmente seja um evento produtivo, construtivo, autônomo e independente, sem medo e sem necessidade de bater continência para quem quer que seja. E dizer o seguinte, que o movimento sindical ele está sempre preparado para essas eventualidades. Eu também faço um registro da presença do Dr. Areias, companheiro de velho costado de muito tempo, Dr. Hiro, também Dr. Rezende, que está presente aqui. Nós, no século passado, Carlos Castro e demais integrantes da mesa, e eminentes advogadas e advogados, no século passado nós fomos para a rua para defender as estatais. E acho que nós temos que seguir esse mesmo caminho agora. Isso aqui é uma abertura, é um evento que está abrindo as portas para o debate, e daqui realmente sairão sustentações, sairão fundamentos para o movimento sindical adotá-los na defesa das empresas estatais. Mesmo porque, se a gente vê as empresas estatais se irem embora, e, consequentemente, você não vai ter mais advogado de estatais. E, na verdade, isso ninguém deseja. Porque, como já foi aqui assinalado, o Estado ele pode não produzir, ele pode não ser industrial, nem comerciante, nem dono de empresas de transporte, etc. Mas ele tem o conteúdo muito importante, que justamente é ir àquele local, ir àquela atividade, a desenvolver aquela atividade, onde o particular não tem interesse de fazer, onde o particular não vê um retorno financeiro imediato. Então, aí tem que ter a mão do Estado, tem que ter o recurso financeiro do Estado para justamente fazer esse tipo de atividade. E dizer o seguinte, nós que no século passado já participamos desse movimento, repetindo, para concluir imediatamente, participamos da defesa do Banco do Brasil, da defesa da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, do BNDES, dos bancos estaduais, que naquela época nós tínhamos bancos estaduais ainda, hoje são pouquíssimos, né? Nós estamos dispostos novamente, estamos preparados novamente para ir para a rua. Fazer um registro aqui para o deputado Chico Lopes, que é vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa. Houve recentemente, agora no mês de julho, a aprovação de uma lei que alterou mais de 100 dispositivos da CLT. A lei da reforma bancária do governo Temer, é a lei 13.467, que entra em vigor agora em 11 de novembro. Nós estamos fazendo uma coleta no país inteiro, as confederações de trabalhadores, não só a nossa confederação, mas também o pessoal da indústria, do comércio, do transporte, de comunicações, etc., fazendo correr pelo país todo um abaixo-assinado, para a gente ter a iniciativa de um projeto de iniciativa popular, onde a gente vai procurar revogar essa lei, estabelecer procedimentos adequados e, acima de tudo, apoiar o projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul,
que ele tem um projeto de lei curto e grosso, dizendo o seguinte: fica revogada a Lei 13.467. A gente sabe que nós temos que ter mais conteúdo, temos que ter mais enchimento, temos que ter mais musculatura, mais fundamento num projeto dessa natureza. Então, a gente queria deixar isso aqui registrado e desejar muito êxito a vocês e que esse evento realmente seja produtivo, seja construtivo e daqui brotem nessas discussões todo o fundamento para a gente do movimento sindical, da luta, para ir para a rua, para ir para o enfrentamento, para ir na defesa das estatais. Parabéns, Carlos Castro, muito êxito para vocês. Obrigado.